Graças e paz. Estão pedindo que as crianças vão subir, pedindo para avisar que as crianças vão subir. Até que idade? As crianças vão subir. Antes de iniciar, eu gostaria muito de agradecer a cada um que ofertou por essa viagem do Paulo. Foi uma semana de bênção, uma semana onde Deus nos surpreendeu. Nós estamos muito felizes com tudo que Ele tem feito. Eu estava contando hoje pela manhã na IBD para os jovens que no domingo nós tínhamos apenas promessas de pessoas que iriam nos ajudar com a viagem dele. Mas a gente não tinha nada na mão ainda. E a gente tinha colocado para Deus que na quarta-feira a gente ia comprar as passagens, para que na quinta a gente só cuidasse das coisas de arrumar mala, essas coisas, porque na sexta ele viajaria. E ele estava bem assim, ansioso pela forma como Deus ia trabalhar e ia fazer. Nós nunca tivemos dúvidas de que Deus iria suprir, mas a gente fica na expectativa, como vai ser dessa vez, como que vai acontecer. E no domingo, quando o pastor falou, a gente ainda não tinha nada na mão. Mas na quarta-feira nós conseguimos comprar as passagens e o Paulo conseguiu também dinheiro para estar indo, para pagar credencial, pagar inscrição e também para alguma emergência, né, de alimentação lá. Porque quando a gente fala para as pessoas, lá é churrasco todos os dias, nossa, tem gente que sorri daqui a aqui, ó. Mas eu vou dizer para vocês, comer churrasco no almoço e na janta não é fácil, não. É bem complicado. Mas Deus supriu todas as necessidades e Ele já está lá, já está conseguindo fazer os trabalhos no fundo de Brete. Deus já tem aberto portas para eles lá e eu não vou ficar falando tudo que está acontecendo, porque senão depois ele não vai ter o que falar, né? Mas bem que dá vontade de falar já tudo que está acontecendo, tem muita coisa boa acontecendo ali em Barretos. Então eu quero agradecer cada um de vocês que foram resposta, né, para esse nosso desafio. E sobre hoje, quando o pastor me convidou para dar a palavra, imediatamente Deus já trouxe algumas coisas no meu coração. E Deus tem falado muito com a minha família sobre relacionamento com Deus, sobre ter tempo de relacionamento com Ele. E isso tem marcado muito a nossa vida. Porque essa questão de se relacionar com Ele é uma escolha que nós fazemos todos os dias e podemos viver um dia de cada vez. Não dá para a gente simplesmente dizer, a partir de hoje e a partir de agora, eu vou cumprir esse propósito de me relacionar com Deus todos os dias. Porque vai chegar um dia que a gente não vai conseguir, e aí a gente vai se frustrar. Mas por que tanta necessidade de se relacionar com esse Deus? Só para introduzir com vocês, eu quero ler ali em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 27, diz assim: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E olha só que coisa mais interessante que eu vejo nessa parte. É que Deus, quando Ele criou homem e mulher, Ele criou a imagem e a semelhança dEle. E eu fico imaginando a cena, eu estava conversando isso com o pessoal na escola dominical, a gente está falando justamente sobre isso, sobre relacionamento com Deus. E eu fico imaginando a cena
de Deus criando o homem. Porque se a gente olha a história da criação, né, o primeiro capítulo de Gênesis fala como Deus criou o mundo. E cada coisa que ele cria, diz lá, e viu Deus que isso era bom. Então eu fico imaginando quando ele começou a criar um ser com a imagem e a semelhança dele. Eu fico imaginando o rosto dele, a alegria em poder fazer o homem, em poder fazer a mulher. Cada detalhe do corpo humano. Quando ele estava formando homem e mulher. E ele criou homem e mulher justamente para ter esse relacionamento. E um texto que fala muito para mim sobre essa questão do relacionamento, está em Gênesis 3, o verso 8, quando diz assim: ouviram o ruído de Deus, Jeová, que passeava pelo jardim, ao fresco do dia, e esconderam-se homem e sua mulher da presença de Deus, Jeová, entre as árvores do jardim. Isso mostra que todos os dias, Deus, ele ia para o jardim, todas as tardes, para conversar, para ver como eles estavam, para saber como que foi o dia. E eu fico imaginando eles ali batendo papo, Adão falando das dificuldades, das coisas legais que aconteceram, das coisas engraçadas que aconteceram. Isso é relacionamento. Isso é relacionamento. E é o que Deus tem trazido muito hoje para mim, para o Paulo e para a Alice como família. Sobre tirar esse tempo de relacionamento com Ele. Porque Ele não nos criou apenas para nascer, crescer, multiplicar e trabalhar e estudar e ficar nessa correria do dia a dia. Ele nos criou para termos relacionamento com Ele. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Mas hoje eu quero falar com vocês, mesmo aqui a palavra que Deus trouxe ao meu coração hoje, e foi muito interessante porque eu fiquei pensando, né, Deus, o que eu vou trazer para o pessoal amanhã ali, o que o Senhor quer falar ao coração. E queridos, tempo com Deus, quando você fala para Ele que você quer ter tempo com Ele e que você não aguenta mais esse negócio de um dia eu consigo, outro dia eu não consigo. E quando você diz para Ele assim, Deus, me ajuda, me faz ter esse tempo com o Senhor, me ajuda a me organizar, me ajuda a ter disciplina, porque eu quero ter esse tempo com o Senhor. Ele faz. Porque o pastor falou comigo ontem à noite e eu já fiquei, Deus fala comigo, vai falando comigo. E hoje às 4:30 da manhã, Ele me deu uma palavra. 4:30 da manhã. Então vamos lá, Senhor. Vamos lá e vamos preparar aí essa palavra. E comecei a colocar tudo para o papel. Vamos lá, o que Deus quer falar. Tempo com Deus. Para você ter tempo com Deus, você tem que estar disponível para Ele. Se é isso que você quer, de verdade. E quando Ele me trouxe a palavra, Ele disse para mim assim, filha, eu quero que você fale com esse povo hoje sobre ter intimidade comigo. Relacionamento com Deus, ele resulta em intimidade com o Pai. Ele traz esse resultado de você ter intimidade com Ele, saber quem Ele é. Hoje pela manhã nós estávamos falando que quando nós temos relacionamento com Deus, Ele sempre está pronto a se revelar para nós. Nós colocamos até no papel algumas características de Deus e eu contei para eles que lá na base, no mês de maio,
nós fizemos um estudo sobre Salmos e nós conseguimos tirar do livro de Salmos 100 características de Deus. E eu digo para vocês que tem muito mais. Muito mais. Ele quer se revelar para nós. Mas não dá para Deus se revelar para nós apenas num tempinho de oi Deus, tudo bem? Meu dia foi legal, muito obrigado. Ou oi Deus, bom dia. Eu tenho isso e isso para resolver, me ajuda, me abençoa. Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar, porque Ele está ouvindo a sua oração, Ele conhece o teu coração. Mas nesse tempo, não dá para Ele se revelar. Porque quando Ele vai falar, a gente já está de pé, fazendo o que a gente tem que fazer. Mas Ele me deu um texto às 4:30 da manhã, lá em Lucas 7, verso 36. Lucas 7, verso 36. Diz assim: um dos fariseus convidou-o para jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Ela, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume e, pondo-se aos pés, chorando, começou a regar-lhes com lágrimas e o enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com perfume. Ao ver isso, o fariseu que convidara dizia consigo: se esse homem fosse profeta, saberia quem é a que o toca e que sorte de mulher é, pois é uma pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, tendo uma coisa para te dizer. Respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 como pagar, perdoou a dívida a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Virando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não deste ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não cessou de beijar-me os pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele que pouco ama, se perdoa pouco. Disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer consigo: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Queridos, olha que interessante isso. Jesus, ele foi convidado para comer na casa do fariseu. Algumas traduções dizem que ele foi convidado para jantar na casa do fariseu. Mas notem uma coisa, ele foi convidado. Jesus, ele não chegou lá e disse: eu vim comer aqui. Não, ele foi convidado. E a gente nota nesse texto que ele não foi muito bem recebido. Ele não foi muito bem recebido naquela casa. Então ele chegou, entrou e sentou à mesa. Agora, uma coisa que era costume naquela época era que todas as pessoas que chegavam
em uma casa, elas recebiam água para os pés. Por quê? Porque eles usavam sandálias, os pés sujavam muito, e para as pessoas ficarem confortáveis, elas recebiam água para os pés ficarem limpos e eles poderem entrar na casa, né, e se sentirem à vontade. E Jesus, ele não recebeu isso quando ele entrou. Então eu fico imaginando a cena. Jesus chegando, né, outras pessoas ali, outras pessoas recebendo água para os pés, outras pessoas sendo cumprimentadas até mesmo por esse fariseu. E Jesus chega, entra e senta na mesa, sem que ninguém olhasse para ele. Mas uma mulher, e o texto diz que essa mulher é uma pecadora. Uma mulher, sabendo que ele estava ali, ela vai, pega um vaso com perfume e vai lavar os pés de Jesus. E como que é isso? Como que ela faz? Ela não chega assim, olho a olho em Jesus, se curva diante dele e lava os pés com as lágrimas dela. Ela vai por detrás, essa tradução não fala assim, mas tem algumas outras traduções que diz que ela se colocando por detrás de Jesus, por detrás dele, ela começa a lavar os seus pés. E eu acho interessante essa tradução que diz isso, que ela vai por detrás de Jesus, porque quando nós cometemos pecado, quando nós fazemos alguma coisa que não é para fazer, a gente não consegue olhar olho a olho de ninguém. Nós não conseguimos. Mas ela, mesmo com todo o pecado, ela reconhecia quem Jesus era e deu a ele a adoração que ele merecia. E ela estava ali, adorando Jesus. Adorando Jesus. E o fariseu, apenas olhando a cena. E o que ele pensou? Se ele fosse profeta, ele ia saber que a mulher que está tocando nele é uma pecadora. Então ele pensou assim, se ela é uma pecadora, ela não pode tocar num profeta que é um ser tão puro. Não é verdade? E eu fico imaginando a gente na posição de Jesus. Primeira coisa, se a gente é convidado para ir a um lugar, alguém nos convida, e essa pessoa não nos recebe bem, o que a gente faz? A gente já fica incomodado, né? O que eu estou fazendo aqui? Jesus chegou, ele entrou, e ele sentou na mesa. Primeiro, que se eu entrasse numa casa que as pessoas não tivessem olhado para a minha cara, eu ia ficar sem jeito de sentar à mesa. Eu ia esperar que alguém falasse para mim, né? Olha, senta. E ainda eu ia sair de lá, nunca mais eu volto aqui, nunca mais. Onde já se viu, não me recebeu bem, né? Falando comigo mesmo, mas quando eu encontrasse alguém, na primeira oportunidade, eu fui na casa de fulano, me convidou para estar lá, e me recebeu tão mal, né? Como Jesus é diferente de nós, né, gente? Como ele é diferente de nós. Mas ele entrou, sentou, e ele recebeu a adoração de uma mulher pecadora. Pecadora. Uma mulher que, com certeza, não podia tocar no fariseu. Que o fariseu estava ali olhando e dizendo assim, Jesus, esse daí não é profeta não, senão ele ia saber. E quando ele soubesse, ele ia chutar ela de lá. Ele ia dizer para ela, tira a mão de mim. Ele ia dizer para ela, não coloca essa mão imunda em cima de mim. Talvez era isso que o fariseu esperasse que Jesus, o profeta, fizesse naquele momento. Mas Jesus,
percebendo toda a situação, se levantou, foi lá pertinho do fariseu e disse: Simão, tenho uma coisa para dizer para você. E ele começa a contar a história daquele credor que tinha 2 devedores. E ele faz uma pergunta, e Simão responde, e Jesus vira para ele e diz assim: olha, você respondeu muito bem, né? Respondeu muito bem. Algo que me chama a atenção nessa parte do texto é: será que nós temos real entendimento da dívida que nós temos para com o nosso Deus? Quando é que nós temos dívida com o nosso Deus? Quando nós estamos em pecado. Queridos, o pecado, ele não pode ser medido por nós. Não dá para ser medido, não dá para ser uma coisa assim: nossa, mas isso é um horror. Nossa, mas isso daqui não é tanto. Mas aquilo ali... Eu vi uma vez uma postagem de uma amiga no Facebook. E ela estava dizendo que o pessoal estava falando de uma pessoa que pecou, que parece que caiu em pecado, não sei nem quem é. Ela colocou o nome lá, não sei nem quem era. E ela colocou uma coisa muito bonita, que as pessoas começaram a elogiar o que ela falou. E ela tinha dito assim: a diferença do meu pecado para o dela é que os meus estão debaixo do tapete e o dela está escancarado. Ah, mas eu não perdi a oportunidade? Eu também fui comentar e falei para ela: amada, pega esse tapete, coloca no sol, faz uma faxina, porque senão vão levantar o seu tapete e vão ver suas sujeiras também. As pessoas estão escondendo os pecados debaixo do tapete. Elas estão sem noção total do que é pecado. Totalmente. Para alguns hoje, a questão do pecado é aquele que rouba, que mata, é aquele que abusa, né? É só isso. Mas o orgulho é pecado, o egoísmo é pecado, a inveja é pecado. Queridos, vocês não têm noção de quantas pessoas hoje estão indo para os consultórios médicos porque tem problemas de saúde, mas na verdade é muito simples, é só confessar o pecado. Eu não estou dizendo que quem está doente está pecando, mas tem muita gente que está sentindo muito mal-estar, que nem o médico consegue descobrir o que é. Eu vou contar uma experiência para vocês que eu tive. Quando eu tinha 17 anos, já faz bastante tempo. 17 aninhos, eu comecei com umas coisas de dor de cabeça, mal-estar e tontura. E falava para minha mãe: meu Deus, mãe, o que é isso que eu tenho, né? E começamos a ir no médico, vai um, vai outro, ninguém descobre o que tem. Uma vez fui num neurologista lá, né? E vocês conhecem minha mãe, né? Irmã Neuza foi uma mulher assim, ponta firme, que tinha que falar, falava e não mandava recado. E eu fui lá no neurologista. Quando eu voltei toda feliz, que o médico tinha passado para mim um calmante natural. Ai, mãe, alguém descobriu o que eu tenho, mãe. Olha aqui, me passou um calmante natural. E a irmã Neuza olhou para mim: você vai tomar isso aí? Por que não? Né? Por que não? Ele falou que eu tenho estresse. Ah, é? Você tem estresse? Eu tenho estresse. Ah, então tá bom. Posso te falar uma coisa? Pode. Começa a tomar isso aí, daqui uns 10, 15 anos, mais ou menos, você está no faixa preta, viu? O que é isso? O que é isso, mãe? Fiquei com medo, né? Porque praga de mãe pega. Quando mãe fala, segura, porque vai acontecer. Fiquei com medo, não tomei o remédio. Tinha comprado, não tomei, porque eu fiquei com medo daquilo que minha mãe falou. E ela falou assim: filha,
Vai orar, vai ler a Bíblia. Está estressada? Vai caminhar um pouco, distrai a cabeça com outra coisa. Ela falou assim, na verdade, eu não estou entendendo por que um estresse aos 17 anos, mas tudo bem. Mas já que ele está existindo, então vai caminhar, faz alguma coisa, se distrai. E o tempo passou. Em Maringá, o ano passado, eu comecei de novo com esses negócios. Só que aí a pressão sobe e desce, né? Eu, Paulo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu falei assim, eu acho que a hipertensão me pegou. Eu acho que agora eu sou hipertensa. Ele, não, pelo amor de Deus, não, vamos fazer. Fui no médico. Cheguei lá, no médico, fiz todos os exames, né? E ansiosa. Ai, meu Deus, o que será que vai acontecer? Meu Deus, o que será que vai dar nos exames? O que será, Jesus? Como é que vai ser minha vida daqui para frente, né? E quando eu sentei assim, no consultório, para pegar os resultados dos exames, o médico olhou para mim. Doutor Ângelo, uma benção aquele médico. Thaís, que ótimo, seus exames não deram nada. Eu, o quê? Não deu nada. Mas como assim, doutor? Eu me sinto tão mal, minha pressão sobe e desce. Doutor, o senhor não sabe... Ele falou assim, eu sei, Thaís, você me falou já, mas não deu nada no exame. Aí eu fiquei assim, cabisbaixa, ali dentro do consultório, tipo, Jesus. E ele olhou para mim, né? Ele estava imprimindo os exames, e ele falou para mim assim, seria mais fácil se tivesse dado alguma coisa, né? Eu, o quê? Seria mais fácil se tivesse dado alguma coisa, porque aí eu te daria um remédio, você iria para casa, ia tomar o remédio direitinho, no horário, talvez ia ter que fazer uma dieta na alimentação, seria mais fácil, né? E eu com aquela cara, né? Onde ele está querendo chegar? Ele falou, claro que é mais fácil a gente tomar um remédio, Thaís, do que a gente ter disciplina. Disciplina nos nossos horários, a gente fazer uma coisa de cada vez, não embolar as coisas, não levar trabalho para casa. A gente ter o nosso tempo de relaxar, o nosso tempo de trabalhar. É muito mais difícil ter disciplina. Você gostaria que eu passasse um remédio para você agora? Eu podia passar um remedinho, um calmante natural, e eu comecei a lembrar da irmã Neuza. E ele falou assim, experimenta fazer uma coisa de cada vez. Experimenta abrir mão da correria do seu dia a dia, do que ficar desse jeito que você está, com a pressão subindo e descendo. Experimenta. Experimenta ter disciplina e você vai ver como a coisa vai melhorar. E ele falou assim para mim, para terminar, para ele acabar comigo, ele disse assim, e eu não vou nem levar em consideração a parte espiritual. Vocês estão achando que eu paguei essa consulta? Vocês estão achando que alguém de alguma igreja conseguiu essa consulta com algum médico particular? Foi o do postinho mesmo. O médico do SUS. Tem muita gente como eu indo para o médico porque está com mal-estar. Mas está embolando as coisas do dia a dia. Querido, se ele fosse levar para a questão espiritual, eu ia morrer de vergonha ali dentro daquele consultório. Queridos, tem muita gente indo para os consultórios médicos, porque está embolando as coisas e não está conseguindo ter tempo com Deus. Não está conseguindo ouvir de Deus aquilo que nós precisamos arrumar. E muitas vezes, quando a gente ouve, a gente para e pensa assim, ai, meu Deus, vai dar tanto trabalho consertar isso tudo que eu fiz, eu acho melhor eu ficar por aqui mesmo. A gente escolhe não fazer. Tem muitas pessoas assim.
Nós não temos noção e o tamanho, não temos entendimento da dívida que nós temos com Deus por causa do nosso pecado. E Satanás, ele nos cega em relação a isso. Ele nos cega. Porque hoje, a verdade, ela não é mais verdade. Hoje, o mal não é mais mal, porque cada um tem a sua opinião e me respeitem. Não me contrariem, porque é assim que eu penso e acabou. Nós fazemos escolhas no nosso dia a dia por causa de situações que nos aconteceram, então eu sou vítima. Eu estou agindo desse jeito que eu estou agindo porque um dia fizeram isso, isso e isso para mim. Mas ei, diante de Deus, a sua atitude está errada. Ele olha e diz, filho, está errado. E aí você pergunta, poxa vida, mas eu fui vítima. E aí Jesus olha para você e fala assim, sim querido, eu quero caminhar com você. Eu quero trazer cura para você. Mas se você ficar caminhando, olhando só para o que fizeram para você, não vai dar. Não vai dar. E agora eu digo para vocês, eu pergunto para vocês, por que nós estamos assim? Porque as nossas igrejas estão cheias de pessoas que vêm para dentro dos templos buscar a bênção, buscar cura, buscar restauração, buscar resposta. As pessoas vêm hoje para os cultos buscar determinadas coisas, respostas que nós podemos ter no nosso dia a dia com o nosso relacionamento com Deus. É como se viesse no culto, apresentasse para Deus a sua necessidade, e se ali não teve resposta, pensa, no próximo culto Deus vai falar comigo. Não é no próximo culto. É no seu próximo encontro com Ele. E quando vai ser o seu próximo encontro com Ele? Você vai esperar o próximo culto? Você pode convidar Jesus para jantar na sua casa. Você pode convidar Jesus para almoçar na sua casa, para tomar café com você. E Jesus, quando pergunta para Simão sobre essa questão dos credores, ele pergunta assim, quem esse credor amou mais? Ele diz, certamente aquele que devia mais. Aquele que estava devendo mais, ele com certeza recebeu a graça. Ele olhou e falou assim, eu não tinha como pagar. Eu não tinha como pagar. Mas a graça alcançou. Nós não temos como pagar pelo nosso pecado. Nós não temos como pagar pelos nossos erros. Nós sofremos as consequências daquilo que nós escolhemos, isso com certeza. Mas nós não temos como pagar o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Isso nós não temos como fazer. Mas a graça nos alcança. A graça nos alcança. E depois que Jesus ele fala com Simão, ele olha para a mulher, né? Ele diz, Simão, olha para essa mulher. Desde que eu entrei na tua casa, você não deu água para os meus pés, Simão. Mas essa mulher, olha o que essa mulher fez, Simão. Olha a atitude dessa pecadora. É como se ele olhasse e falasse assim, Simão, ela é a pecadora que você está apontando. Ela é a mulher que você está apontando como pecadora. Mas ela fez aquilo que você deveria fazer. Você me convidou para estar aqui.
E ela fez. Quando Simão, ele deixou de dar água para os pés de Jesus, é porque no relacionamento dele com Deus não existe contrição, não existe humilhação, não existe confiança e não existe honra. Quando ele não deu o ósculo para Jesus, é porque no relacionamento dele não existe carinho demonstrado por profunda intimidade. Quando ele não ungiu a cabeça de Jesus com óleo, é porque não existe ação de graça. Mas o gesto daquela mulher, o que aquela mulher fez, mostra a humilhação, mostra a contrição, mostra a confiança, mostra a honra, mostra amor, carinho demonstrado por profunda intimidade. A ação daquela mulher mostra a ação de graça, verdadeira adoração. E Jesus olha para Simão e diz assim: você não fez, mas ela fez. E por isso eu vou dizer para você que perdoados estão todos os pecados daquela mulher. E ele olha para a mulher e diz para ela: vai, que a tua fé te salvou. Como nós estamos recebendo Jesus na nossa casa? Como você está recebendo Jesus dentro da tua casa? É com intimidade? Ou é só um respeito e uma reverência porque Jesus está aqui? Ou quando você percebe a presença de Jesus, você se alegra. Sabe quando você recebe uma visita que você está esperando há tanto tempo, você está morrendo de saudade, e quando aquela pessoa entra dentro da sua casa, você abraça, você beija, você diz: que saudade que eu estou de você, meu Deus, entra aí na minha casa, senta aí, fica à vontade, viu? Eu estou preparando uma coisa para você comer, estou preparando aqui uma coisa, fica à vontade aí, se você quiser vir aqui na cozinha, você vem, você fique à vontade. E você prepara a melhor comida para aquela pessoa. É desse jeito que você está recebendo Jesus na sua casa? Você reconhece a presença de Jesus quando Ele está perto de você? Ou o seu relacionamento com Deus, ele tem sido um tempo tão curto que você às vezes nem percebeu que Ele passou o dia todo do seu lado. O relacionamento com Deus, queridos, ter um tempo reservado para estar com Deus, conversar com Ele, Ele traz essa intimidade para nós. Ele traz para nós esse reconhecimento de saber quem Jesus é, de olhar e Ele está aqui. Eu poderia contar para vocês inúmeras experiências que eu tive com Deus, sabendo que Ele estava ali na minha casa. Jesus está aqui. Caramba! Mas eu quero destacar uma experiência que eu contei hoje de manhã para o pessoal, que até a igreja nos ajudou a orar pelo Caio, nosso sobrinho lá de Belém. Queridos, o Caio, ele é o filho da promessa. Deus havia prometido para os meus cunhados que Ele daria um filho para eles. Ele já tinha uma menina,
E 12 anos depois, a minha cunhada conseguiu engravidar. Que alegria! Que alegria! Quando o Caio nasceu, meu Deus do céu, eu ficava para o Paulo, ai, vamos logo lá para o Macapá que eu quero pegar esse menino no colo. Porque é tão bom quando a gente espera por um milagre e ele se materializa. Como é bom, como é gostoso. Mas um mês depois a gente teve a notícia que o Caio estava com um problema sério no coração, muito sério. Ele teve que passar por uma cirurgia de risco. Foi muito complicado para nós e a gente longe da família. E um dia o médico chegou para nós e disse assim, olha, já passou as 48 horas que a gente tinha para o Caio e ele não responde. Então, nós acreditamos que se ele conseguir sobreviver, ele vai ter sequelas. Mas a gente não sabe dizer o que vai acontecer. E a gente já estava assim, alguns dias sem dormir direito. Eu fui cuidar da minha casa e falei para o Paulo, amor, vai descansar um pouco. E eu estava na cozinha, lavando louça. E eu senti o meu Jesus ali. E eu senti a presença dele e ele falou assim para mim, me entrega ao Caio. Eu estou naquela UTI, me entrega ao Caio. E eu falei, Jesus, eu sou só a tia. Jesus, né? O senhor vai falar lá com os pais, lá em Belém. Eu estou aqui em Maringá. Eu sou só a tia, sou cunhada ainda. Não tenho nem um sangue para entregar um menino assim. E aí Deus falou para mim assim, por que quando eu peço para os meus filhos me entregar algo, eles acham que eles vão perder? Porque é sempre assim. Quando nós entregamos para Deus algo, a gente pensa, perdi, agora já era. E quando Jesus falou comigo para que eu entregasse o Caio para ele, eu pensei, ele vai levar o menino. E aí eu comecei a orar e entregar ele ali na minha cozinha, chorando, lavando louça e chorando. E quando eu terminei, o Paulo acordou e ele falou assim, e aí, alguém ligou? Tem alguma novidade? Eu falei assim, olha, ninguém ligou, mas Jesus estava aqui e ele falou comigo uma coisa. Ele, o quê? A gente precisa entregar o Caio. Ele, como assim? Como assim vai entregar? Calma. E comecei a falar para ele tudo que Deus tinha me falado. E na hora que eu estava falando com ele, minha sogra ligou. E aí o Paulo também já começou a falar para ela. E ela já se desesperou. E aí, né, calma minha sogra. Vamos orar aqui. E aí a família toda veio. A gente conversava muito por videoconferência nessa época. E a gente começou a orar e nós entregamos o Caio. 3 dias depois da nossa entrega, o Caio começou a responder. E ele respondeu. E o médico disse, olha, não tem explicação, porque a gente estava até pensando em desligar os aparelhos para ver como que ele iria reagir. Porque não tinha mais esperança. E a gente não sabia mais o que falar para vocês. Mas ele está bem. E ele não tem sequela, ele está respondendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas nós sabemos. A gente sabe o que está acontecendo. Queridos, quando nós nos relacionamos com Jesus, quando nós buscamos ter intimidade com o nosso Deus, Ele nos dá paz e alegria em meio ao caos. Em meio ao caos. E mesmo se Ele levasse o Caio, Ele iria continuar sendo Deus. E Ele iria consolar os nossos corações. Caio hoje está com 1 ano. 1 ano e meio. Grande, gordo, porrudo, como diz o nortista. Olha esse menino porrudo. Saudável.
tem consultas periódicas com o cardiologista. Talvez precise de uma outra cirurgia, mas ainda não. Nós cremos que não vai precisar. Mas nós sabemos que esse Deus, que nós nos relacionamos todos os dias, Ele traz para nós a convicção de que Ele está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. E a intimidade com Deus, ela vai trazer paz ao seu coração. E é uma paz que excede todo entendimento. Não tem explicação. Não tem explicação para a paz que Deus coloca no nosso coração. Mas, querido, só pode e só vai conseguir experimentar essa paz quem se relacionar com esse Deus. Quem separa um tempo, eu vou separar um tempo hoje, eu quero orar. Eu quero orar. Eu sei que o seu dia é um dia corrido, o meu também é. É corrido, é muito corrido. É muita coisa que a gente tem para fazer. Mas pensa numa coisa, quando a gente tem um dia que está tranquilo, a gente inventa alguma coisa para fazer. Eu estou mentindo? A gente inventa. Quando a gente, até mesmo durante o dia, a gente chega e fala, não, agora chega, eu vou descansar, não vou fazer nada, né? Não vou fazer nada. E a gente fica lá. E a gente não fica olhando para o teto, não. Ou a gente olha a televisão, ou a gente pega o celular, né? E o dedo passa no celular. E passa. Aí depois vira e fala assim, não tive tempo para nada. Será? Tem uns que diz, não tenho tempo. Querido, experimenta pegar o celular e entrar no Facebook do fulano que diz que não tem tempo. Ou assim, no meio do dia, experimenta. Entra lá no Facebook dele que você vai ver. Uma postagem a cada 1 hora. Estou falando 1 hora, é muito ainda. E posta. Gente, mas como que posta tanta coisa assim? Né? Eu fico pensando, aonde que acha tanta coisa para postar? E depois diz, eu não tenho tempo. A minha vida é muito corrida. Coitado. É nesse tempo que você está ali para descansar. Agora eu não vou fazer nada. Tenha esse tempo com Deus. Pega a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Deus tem muita coisa para revelar para nós através desse livro aqui. É muita coisa. Só em um livro nós conseguimos encontrar 100 características. 100. Se a gente ler de novo, a gente vai achar mais. E se a gente ler a Bíblia toda, nós vamos achar muito mais. Porque Ele está pronto para se revelar para nós. Ele está pronto. Queridos, eu sei que você conhece Jesus. Você conhece Jesus. Se Ele entrar pela porta da sua casa, você vai saber que é Jesus entrando na sua casa. Mas como você vai receber Ele? Com intimidade? Ou você vai receber Ele como o fariseu recebeu? Quem é você nessa história? Você é a mulher que se ajoelhou por detrás de Jesus e foi lavar os pés dele? Ou você é o fariseu que ficou observando a situação e pensou, se ele fosse mesmo profeta? Quem você é nessa história? Agora, quem você quer continuar sendo? Quem você quer ser nessa história? Eu gostaria muito que você fosse
a pessoa que se curvasse diante de Jesus e o adorasse pelo que Ele é, porque você tem tido experiências com Ele, porque você tem tido relacionamento com Ele. Eu gostaria, porque eu tenho experimentado disso todos os dias. E querido, isso é uma escolha diária. Não pensa você que eu consigo isso todos os dias. Isso é uma luta, é uma batalha. A gente tem compartilhado disso na EBD. E a gente conta, olha, essa semana eu tive essa e essa dificuldade. Essa semana foi assim. Essa semana Deus falou, olha, essa semana foi demais, eu consegui. Mas como é bom a gente poder compartilhar daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Não é só daquilo que Ele tem feito, mas é o que Ele tem falado. É o que Ele tem falado todos os dias com a gente. Eu gostaria que você curvasse a tua cabeça, eu quero orar por você, para a gente encerrar. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, falando sobre intimidade com Ele. E eu tenho certeza que, durante o momento que eu estava falando, eu tenho certeza que Deus trouxe ao teu coração algumas atitudes, algumas experiências. Ele trouxe ao teu coração a forma como você tem recebido Jesus dentro da tua casa. A forma como você tem se comportado. A forma como você tem se relacionado com Ele. Queridos, Ele quer se revelar para você. Ele quer ter um tempo diferente com você. Ele quer que aquele sonho, aquele projeto e aquele propósito de criar homem e mulher, a sua imagem e semelhança, seja realidade na sua vida, seja realidade no seu relacionamento com Ele. Todos os dias. Todos os dias. Não é só no momento que você está no culto. São todos os dias. E eu tenho certeza que Ele trouxe ao teu coração. Enquanto eu estiver orando, eu quero que você ore e fale com Deus. E fale para Ele sobre os teus erros, aquilo que você tem errado em relação ao teu relacionamento com Ele. E diz para Ele o que você quer, o que você deseja. Ele vai te ouvir. Deus, no nome de Jesus, eu oro ao Senhor agradecendo a Ti, Deus, porque o Senhor é um Deus tão amoroso, um Deus tão carinhoso, um Deus que está sempre pronto a se revelar para nós. Eu quero agradecer ao Senhor por isso. E eu quero pedir perdão porque muitas vezes nós negligenciamos a Tua presença. Muitas vezes nós escolhemos fazer tantas outras coisas do que nos relacionar com o Senhor e realmente nos lançar mesmo no nosso tempo com o Senhor e ouvir a Sua voz. Ouvir as coisas que o Senhor tem para compartilhar com a gente. Muitas vezes a gente usa, Deus, o nosso tempo com o Senhor apenas para colocar os desejos do nosso coração, as nossas preocupações, colocar, Deus, aquilo que tem nos afligido. E a gente se esquece que o Senhor tem sonhos para nós. A gente se esquece que o Senhor quer se revelar. Nos perdoa, Deus. Pai, eu oro
por cada um dos meus irmãos. Eu sei que o Senhor trouxe algo no coração deles nessa noite. E eu oro, Deus, para que no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo se faça presente no coração deles, para que essa palavra seja lembrada durante todos os dias da vida de cada um. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa ajudar cada um dos meus irmãos a viver esse relacionamento. Deus, nós temos consciência de que nós precisamos estar com o Senhor. Nós temos consciência de que o Senhor tem o melhor para nós. A gente só precisa acertar algumas coisas e nos ajuda, Deus. Nos ajuda em nome de Jesus a ouvir a Tua voz, fazer a Sua vontade. Nos ajuda, Deus, a desfrutar da Sua doce presença. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Sem o Senhor, nós não vamos conseguir fazer. Sem o Senhor, nós vamos continuar correndo atrás daquilo que a gente precisa correr, nos preocupando com as nossas coisas, nos preocupando em realizar os desejos do nosso coração e nos esquecendo do Senhor sempre, deixando o Senhor sempre para depois. Que essa semana seja uma semana diferente. Que ao chegar em casa, cada um possa sentir a Tua doce presença, Espírito Santo de Deus. Que cada um possa sentir a Tua doce presença. Que essa semana os meus irmãos possam ter experiências marcantes com o Senhor, no tempo de devocional, no tempo de meditação, no tempo de intercessão. Deus, no nome de Jesus, que seja um momento que quando o tempo acabar, eles possam olhar e dizer: que delícia, que bom que foi esse tempo. No nome de Jesus, nos ajude realmente, Deus, nessa semana. Nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós não vamos conseguir. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Abençoa cada um. Amém. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.